Seja ele local ou remoto, o banco de dados é um componente muito importante do nosso aplicativo. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma introdução aos bancos de dados. Então, pega seu café, puxa sua cadeira e não sai daí. Fala, AppDev. Aqui é o Celso Kitamura, eu sou desenvolvedor de skills para Alexa e nesse vídeo a gente vai conversar sobre banco de dados e um pouco da sua evolução. Podem ser dados de cadastro, preferências, configurações, etc. Dificilmente a gente vai construir um aplicativo que não precise guardar algum tipo de informação. E para isso, normalmente utilizamos um banco de dados. É nele que a gente consegue persistir as informações que fazem o nosso aplicativo funcionar. O termo veio do inglês databank, que depois foi alterado para database. Acharam que o novo nome era mais adequado para definir um banco de dados. Um banco de dados é definido como uma coleção de dados persistentes, ou seja, os dados continuam lá, mesmo sem energia para alimentar o servidor ou máquina onde os dados estão guardados, diferente da memória RAM, por exemplo, que é limpo toda vez que a gente desliga o aparelho. Vamos falar um pouquinho então do banco de dados plano ou flat file. O modelo plano ou tabular consiste em matrizes simples, bidimensionais, compostas por elementos de dados, números inteiros, decimais, etc. Ele também é conhecido pelo seu nome em inglês, que é flat file, que significa arquivo plano. No final das contas, ele é um grande tabelão dentro de um arquivo texto. E nele existe muita redundância, ou seja, dados repetidos. Ele é muito pouco utilizado hoje em dia por não ser prático, ocupa muito espaço e a busca de dados demora muito dependendo da quantidade de dados armazenados. O que nos leva ao nosso banco de dados relacional. Por conta da redundância de informações e do espaço ocupado, logo começaram a aparecer alternativas a esse modelo. É aí que entra o modelo mais utilizado atualmente, o banco de dados relacional. Na década de 1960, a IBM desenvolveu uma estrutura hierárquica utilizada nos primeiros sistemas gerenciadores de bancos de dados. As relações entre os registros formavam uma estrutura de árvore. Essa estrutura é simples, mas é inflexível, pois permite apenas uma relação um para muitos. Vamos dar uma olhadinha numa ilustração aqui na tela? Então estamos aqui no nosso slide. O IBM Information Management System, IMS, e o RDM Mobile são alguns dos exemplos de bancos de dados hierárquicos. Nesse tipo de banco de dados, uma coleção de registros são conectados entre si por meio de ligações. A estrutura hierárquica funciona bem para mostrar o organograma de perfil de trabalho de uma corporação. Mas se um único funcionário reporta a mais de um gerente, começaremos a ter problemas. E assim começaram os estudos em estruturas de bancos de dados que permitiriam diferentes tipos de relações. Esse tipo de estrutura deveria permitir mapeamento de um para muitos, ou como a gente fala aí no jargão, um para N, que veio a ser conhecido como Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados Relacional, uma coleção de dados com relacionamentos pré-definidos entre si. O modelo relacional é uma teoria matemática desenvolvida por Edgar Frank Codd para descrever como os bancos de dados devem funcionar. Ele propôs as 12 leis do modelo relacional. Estas leis serviram de base para a criação do software de bancos de dados relacionais, apesar da grande maioria não implementar as 12 leis ao pé da letra. Como não é o propósito desse vídeo aqui, a gente podia deixar para ver essas 12 leis num vídeo futuro aí. Tá? Existem várias chaves que podem nos ajudar a mesclar diferentes conjuntos de dados nesse tipo de bancos de dados. Esse tipo de armazenamento de dados otimiza o espaço em disco ocupado sem comprometer os detalhes dos dados. Uma das finalidades de um banco de dados relacional é minimizar a repetição de dados. Então, por exemplo, eu tenho o nome do cliente. Na teoria, o nome do cliente só deveria aparecer uma vez na base toda. Eu não precisaria ficar repetindo o nome lá, Celso Kitamura, em várias tabelas diferentes. Então eu teria uma tabela chamada cliente, onde eu armazenaria o nome desse cliente. Eu não precisaria mais gravar o nome desse cliente em lugar nenhum, porque eu só faria ligações ali das tabelas para esse cara aí, para esse registro. Tá bom? Bom, vamos voltar aqui para a nossa câmera principal. Bom, e outro banco de dados que a gente vai falar um pouquinho aqui é o banco de dados NoSQL. O NoSQL é conhecido como
not only SQL, não apenas SQL. Quando perceberam que texto não estruturado transporta toneladas de informações que não podem ser analisadas por um sistema de banco de dados relacional, começaram os estudos para ver uma melhor forma de armazenar esse tipo de dados. E aí qualquer coisa que não é um sistema gerenciador de bancos de dados relacional é conhecido como NoSQL. Depois das redes sociais, esse tipo de banco de dados ganhou muita importância no mercado e tornou-se comum na indústria. São bancos de dados não relacionais de alto desempenho. Os bancos de dados NoSQL utilizam vários modelos de dados, incluindo documentos, grafos, chave-valor e colunas. Bom, os bancos de dados NoSQL são tão importantes hoje em dia que eles vão merecer um vídeo somente para eles, tá? Então aguarda aí. Porque eu acho que para a introdução a banco de dados já está de bom tamanho, né? Atualmente, os bancos de dados relacionais são os mais utilizados, principalmente no segmento corporativo. Porém, os bancos de dados NoSQL estão ganhando terreno rapidamente, pois tratam melhor uma grande quantidade de dados, característica importante para aplicações de Big Data. E é muito importante para um desenvolvedor entender de banco de dados. Não precisa ser um DBA, mas precisamos de um conhecimento bom para conseguirmos modelar minimamente bem a camada de banco de dados da nossa aplicação. E por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre como aprender a programar, eu tenho um e-book chamado Como Aprender a Programar do Absoluto Zero. Ele está gratuito aí por tempo limitado e o link para você baixar esse e-book está aqui no primeiro comentário desse vídeo. Tá? O e-book ele não vai te ensinar a programar, mas ele vai te dar aí dicas, né, e mostrar aí todo o caminho para você aprender a programar de um jeito rápido e profissional. Alexa, abra palavras finais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida Isso, nele e dá um joinha no aproveite vídeo, para se inscrever no canal. se inscreve no Não se canal, esqueça de ativar as notificações ativa as para ser notificações, avisado quando um novo vídeo sair. compartilha esse vídeo com seus amigos e é isso aí. Até a próxima!